Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu. Eu vim trazer pra vocês o fechamento das leituras do mês de fevereiro e eu vim contar que eu me perdi. Eu tava pensando se eu fazia um vídeo contando que eu me perdi e depois voltava com a programação normal do canal, mas eu precisava recomeçar de algum lugar, então eu resolvi fazer tudo junto. Desde que eu comecei o canal, eu me orgulhava muito de dizer que eu nunca tinha falhado com a minha frequência. Eu conseguia postar direitinho toda segunda e quinta. E aí, no final de 2019 para 2020, as coisas se degringolaram e eu não consegui voltar para o meu ritmo. Juntou uma porção de coisa, assim, foram 2 viagens seguidas no final do ano em que eu me perdi totalmente. E depois estava difícil de me realinhar, e não só com o canal não, mas principalmente com a leitura, né? Eu vou falar uma coisa que para alguns pode parecer besta, mas esse ano eu só li 6 livros. E eu tô tão nervosa com isso que eu não comprei nenhum livro esse ano. Eu ganhei um de presente da minha tia, e eu já recebi algum de editora e tudo, mas eu tô tão enrolada que eu não tô conseguindo nem comprar e tá me dando aflição a quantidade de livro que eu tenho, porque parece que eu não sou mais uma pessoa que lê. Eu sei que é um momento, que é uma fase, que as coisas vão voltar. O meu namorado vive me dizendo que é pra eu parar de me pressionar desse jeito, porque só piora. Mas tá sendo muito angustiante pra mim estar perdida nas minhas leituras nesse momento. Eu não sei o que aconteceu pra eu ter me enrolado tanto com as leituras, com o canal. Claro que eu tô fazendo outras coisas, mas eu nem tô fazendo tudo que eu costumava fazer pra procrastinar coisas que eu deveria fazer, sabe? Eu não tô consumindo a quantidade de YouTube que eu consumia antes, eu tô atrasada também com todos os canais que eu acompanho, principalmente os de literatura. Eu não sei o que aconteceu, eu me perdi, mas eu tô tentando me encontrar de novo. Eu voltei aqui de repente, né, reapareci no cenário de Curitiba, mas é porque eu tô aqui, eu tô passando um período de março aqui, porque eu tive muitos eventos de família, então eu tô aqui, mas eu tô morando agora no Rio de Janeiro, por isso que vocês estão vendo mais aquele outro cenário. E a casa tava em reforma, porque, enfim, apartamento velho, tinha um problema no banheiro e aí a gente foi reformar, só que aí estourou sujeirada na sala e enfim, e daí os pedreiros também ficavam lá e eu tinha que gravar, só que eles faziam barulho e tinha dias que eles apareciam 1h da tarde, saíam às 6, e aí eu ficava sem ali o período da tarde pra gravar, não tive disciplina o suficiente pra gravar de manhã. Então, assim, muitas variáveis foram acontecendo que só foram fazendo com que eu me perdesse cada vez mais. Mas eu tô aqui, eu tô tentando voltar. E depois desse desabafo eu vou fazer o fechamento das leituras de fevereiro. E depois eu vou tentar gravar mais uns 3 vídeos hoje mesmo. Talvez eu fique com preguiça de trocar essa blusa. Então talvez vocês me vejam em várias thumbs com a mesma blusa, mas uma coisa de cada vez, tá bom? Então, vamos lá. Bom, como eu falei, eu li poucos livros esse ano pra minha média. E além, né, de eu estar nesse período meio perdida, eu tenho certeza que isso tem a ver com o livro que está na foto da thumb, que é Grande Sertão Veredas. Eu já comentei sobre ele no fechamento de janeiro. Eu comecei a ler esse livro no dia 8 de janeiro, se eu não me engano. E a minha proposta é intercalar com outros, então eu li outros livros no meio do caminho, tanto que no fechamento de janeiro eu trouxe títulos e agora eu vou trazer também. Só que eu não sou boa nisso. Eu sei que tem gente que lê 6, 7 livros ao mesmo tempo, mas eu não sou essa pessoa. Então quando eu tô lendo um eu fico culpada porque eu não tô lendo outro, e isso acaba me enrolando muito. Eu tô meio enjoada desse livro. A narrativa dele é muito linda, ele com certeza é um livro 5 estrelas. Eu me apaixonei muito por ele no início, só que talvez também pelo fato de eu estar intercalando e estar demorando muito a ler. Eu comecei dia 8 de janeiro, então já tem mais de 2 meses. Eu saturo quando eu fico muito tempo enrolada com um livro, e eu tô um pouco saturada. Isso é horrível, né? Olha eu aparecendo no YouTube, tempos depois, pra falar que eu tô enjoada de Grande Sertão Veredas, mas essa é a verdade, assim, eu fico pensando, eu tenho que ler, eu tenho que ler, eu tenho que ler, eu tenho que ler, e daí eu leio 2 páginas, eu já não quero ler, eu prefiro qualquer coisa, tipo, vou jogar um joguinho no celular, vou fazer uma palavra cruzada, e eu preciso voltar pro ritmo, né? Ontem meu namorado falou, você tá angustiada porque você não tá lendo, tenta sentar um pouquinho e ler. E daí quando ele me olhou, eu tinha enfiado uma palavra cruzada no meio do livro e estava fazendo. Ou seja, tá realmente difícil. Eu fiquei
dias entre a página 390 e a 400, porque eu sentava e falava, são só 10 páginas pra eu chegar na 400, eu vou ler. Eu lia uma. Então, eu acho que essas coisas a gente tem que contar também, porque quem vê de fora acha que nós somos máquinas de livros. E às vezes a gente pifa, e às vezes a gente não consegue ler um livro tão bom, com tanta rapidez. Às vezes o livro é um clássico e a gente enjoa dele, tá tudo bem. O livro em si, nessa minha edição, tem 435 páginas. Então, pra mim, seria um marco chegar na 400, porque agora sim, faltam só 35. E depois, enfim, tem vários apêndices e anexos que eu pretendo ler, claro, pelo menos antes de fazer o vídeo. Mas eu acho que minha vida literária já vai dar um boost e voltar ao normal quando eu conseguir terminar Grande Sertão Veredas. E engraçado, né? Porque no fechamento de janeiro eu só falei bem dele. Eu continuo amando esse livro. Ele é muito bem escrito, ele é brilhante, assim. O que Guimarães Rosa fez aqui é uma obra-prima da literatura. Só que é uma questão de vibe mesmo. Eu estou cansada de ler o Riobaldo falando horas a fio sobre andar pelo sertão. E o que não tira os louros do livro de nenhuma maneira. E a gente vai falar mais sobre ele. Então, quando sair o vídeo dele, se Deus quiser, Deus é mais, eu vou terminar esse livro até o dia 20 de março. E aí o vídeo dele sai, no fechamento de março ele ainda vai aparecer, mas no fechamento de abril voltaremos para a programação normal. Bem, como eu falei, eu tô revezando a leitura de Grande Sertão Veredas com outras leituras. E eu tenho tentado pegar livros menores, com propostas totalmente diferentes e tudo mais. E então os 3 livros que eu li esse mês, intercalando com esse, tiveram essa vibe e são muito diferentes um do outro também. Foram um livro... eu ia falar de não ficção, mas ele não é, porque na ficha catalográfica tá dizendo ficção. É A Louca da Casa, da Rosa Monteiro. Eu não tô com ele aqui, ele ficou lá no Rio. Mas ele é um livro maravilhoso. Muita gente me indicava esse livro. A minha amiga Ana Vitória falou dele aqui nos 5 livros da vida dela. E ele realmente é um livro maravilhoso que eu devorei. Foi uma delícia usar esse livro para intercalar com Grande Sertão Veredas, porque ele fala de escrita, de imaginação, ele fala de vida. E a Rosa, nesse trabalho de falar sobre a escrita, ela cita vários outros autores e cita a questão de escrever uma obra, de escrever um grande romance de ficção. E eu só pensava, caraca, eu tô lendo um romance de ficção incrível. E ler isso aqui e me fazer pensar sobre a escrita dele é maravilhoso. E enfim, foi o primeiro livro que eu li da Rosa Monteiro. E eu amei, eu já adicionei um romance dela na minha lista de livros que eu quero ler. Eu tenho dela A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que eu já vi que é meio polêmica, assim, no meio literário. Tem muita gente que gosta, muita gente que não gosta nem um pouco. Eventualmente eu vou ler, sim, mas eu confesso que eu dei uma desanimada quando as pessoas começaram a falar mal. Reanimei, depois que eu li A Louca da Casa. Mas, enfim, A Louca da Casa é um livro muito incrível. É impressionante como a Rosa Monteiro consegue falar de vida e de escrita ao mesmo tempo, de uma maneira entrelaçada tão bonita, que é como se uma coisa não conseguisse se separar da outra. Ela já começa falando que viver é escrever. E lembrar é escrever. A vida é um grande texto. E você é o escritor da sua. E ela fala que a gente nunca lembra das coisas como elas são, a gente escreve. Ela falando que ela tinha uma memória de infância, a irmã dela outra, da mesma situação, e as duas vivendo na mesma casa com os mesmos pais, né? E isso é muito engraçado, porque é isso, sabe? Cada um experiencia de um jeito, escreve de um jeito, e assim como você escreve a sua vida, você escreve um romance. O livro também fala sobre leitura, ela conta histórias dela ao longo do livro, fala sobre feminismo e a questão das mulheres na literatura. Então, enfim, é um livro que ele é fino, mas ele é muito completo pelo que ele se propõe, e eu amei esse livro, e falo mais sobre ele quando sair o vídeo. Depois dele eu li um livro de poesia, que foi Um Buraco com o Seu Nome, da Jaridia Reis. Eu tinha ganhado esse livro na caixa da Porta Amarela, Casa da Porta Amarela, Caixa da Porta Amarela, que, enfim, saiu um vídeo aqui no canal de quando eu fiz o unboxing, que é um pessoal que tem uma casa na Flip, independente, né? E eles juntam dinheiro através do Catarse,
pra eles estarem sempre na próxima flip, né? E quem assina recebe essa caixa em casa. Eu recebi de presente uma caixa deles pra mostrar aqui pra vocês. E nessa caixa veio o livro da Jarid Arraes, inclusive autografado. E pra minha surpresa, ele foi o livro escolhido pro Leia Mulheres de Fevereiro, no Rio. Então eu li. E eu gostei muito desse livro. Muito. Ele é um livro de poesia muito forte, potente, pungente. É um livro que faz você sentir. E é um livro muito íntimo. E a gente se sente até um pouco intruso. Parece que a gente tá dentro da cabeça da Jarid, num lugar que a gente não tinha o direito de estar. Sabe? E o próprio título, né? Um buraco com o seu nome. Com o meu nome. Um buraco com o meu nome. Ele pode remeter a várias coisas. Tem um poema em que ela explica isso, que ela fala que é como se fosse um lugar no mundo com o nome dela, em que ela pudesse entrar e só viver e ser ela mesma, um buraco que ela pudesse entrar pra descansar. Mas é óbvio que a gente lendo o livro, a gente entende que ele também pode significar um buraco que tá dentro dela, que tem o nome dela e que tem os sentimentos dela e as vivências dela. E o livro é isso, o livro é essas duas coisas ao mesmo tempo. É a busca de um lugar de conforto no qual você possa entrar e descansar, da sensação de ser você e do que é pesado, e ao mesmo tempo um grande buraco de intimidade que você carrega dentro de você e que você coloca pra fora como que num vômito. É um livro muito bom e eu queria muito que ele fosse mais lido. Fiquei muito feliz que ele foi escolhido pelo Leia. Eu não sou uma pessoa da poesia e eu achava muito esquisita a ideia de discutir poesia no Leia Mulheres. Eu nunca tinha participado de um Leia Mulheres com obra de poesia, mas foi incrível, foi incrível. Foi um Leia maravilhoso, as discussões renderam super e, enfim, eu fico triste que esse livro não tenha virado o que virou Outras Formas de Usar a Boca, da Rupi Kaur. Eu gosto muito mais desse livro. E eu sei que, enfim, comparações são levianas sempre, mas é porque só no quesito de que aquele livro estourou super e todo mundo se identificava com ele e tudo mais. E quando eu li, eu achei fraquinho, acho que eu tava esperando muito, porque tava todo mundo falando. E esse livro aqui eu li sem esperar nada e ele é incrível. Então eu vou me guardar pro vídeo, porque agora eu já falei demais. É tão difícil comentar poesia. Nem sei o que eu vou falar no vídeo. Por último, mas não menos importante, no mês de fevereiro eu li Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk. É uma escritora polonesa que ganhou o Nobel de Literatura de 2018, ano passado, né? Porque em 2018 não teve. Aí ela ganhou ano passado. E foi o livro escolhido pro mês de março do Leia Mulheres do Rio. E veja, minha vida foi pautada em Leia Mulheres esse mês. E eu gostei muito também desse livro, né? Foi um livro mega despretensioso, assim, que eu li muito rápido. E nesse livro, assim, né, a gente tem a capa dele, eu não tô com ele aqui, mas a capa tá aparecendo em algum lugar. A gente tem, né, essa foto desses bichos meio decapitados e essa neve e esse frio, essa capa já passa, né, uma sensação de frio. E é engraçado porque ela tem ao mesmo tempo essas cores que fazem remeter a uma fabulinha, né, a um livro infantil. E ele é engraçado porque ele tem tudo isso no livro. Ele definitivamente não é um livro infantil, mas por vezes ele é um livro leve e é engraçado, falando de assuntos sérios. Ele é um livro muito cínico, porque quem tá narrando ele pra gente é uma senhorinha cínica que vive no meio do nada, na Polônia, num lugar muito frio. Ela vive tipo num bosque e lá só vive ela e mais uns 2 moradores de forma fixa, e tem algumas casas ali de veraneio. É que o lugar é tão frio que eu nem consigo pensar num veraneio, mas ele existe. E algumas pessoas moram em cidades normais e elas vão pra lá em períodos de férias. Mas essa personagem, ela mora lá. E ela é uma senhorinha solitária, né, e muito na dela, assim. Ela é uma senhorinha meio esquisita, que ela é astróloga. E ela luta pelos direitos dos animais, mas de uma forma muito própria. E ela vê o mundo de uma forma muito própria, até por conta da astrologia.
ela tá sempre tentando estudar o mapa astral das pessoas, entender os astros, entender o que os astros vão trazer pro dia dela, pra região, e saber o que o mapa astral dos outros tem a dizer sobre eles. Então é muito engraçado porque em determinado momento ela vai dar depoimento numa delegacia e ela quer muito saber o mapa astral do delegado, pra ela poder entender coisas sobre ele. Ela é muito engraçada, ela começa o livro falando: depois de uma certa idade você tem que se certificar de lavar os pés antes de dormir, caso uma ambulância tenha que te buscar no meio da noite. Por quê? Porque ela já é uma senhorinha, ela sabe que tudo pode acontecer com ela. Só que começa a acontecer com outras pessoas, assim. O livro começa quando um desses vizinhos que mora fixo lá é encontrado morto. E um outro vizinho bate na casa dela pra ela ajudar ele a lidar com isso. E aí, a partir dele, né, uma série de outros assassinatos começa a acontecer. E ela quer defender que esses assassinatos são uma grande vingança dos bichos locais, porque esses homens que começam a morrer são caçadores. E enfim, e ela vai criar essa fábula na cabeça dela, tentar emplacar na cabeça dos locais. E a gente tá acompanhando o que ela tem pra contar. A gente não sabe direito o que tá acontecendo, a gente só tem a voz dessa mulher muito louca. Eu não queria falar louca, eu não queria falar esquisita, mas a palavra me fugiu totalmente, a palavra que eu queria usar pra explicar. Enfim, e ela tem umas teorias muito interessantes a respeito da vida, da sociedade e tudo mais. E eu deixo pra falar mais sobre ele quando sair o vídeo, porque eu tô falando demais nesse vídeo hoje, acho que é saudade. Então é isso, gente. Essas foram as 3 leituras plus Grande Sertão Veredas do mês de fevereiro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês não tenham se esquecido de mim, me recebam de volta, eu vou voltar. Eu tô voltando. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!